Mas eu quero compartilhar uma palavra com você. Talvez talvez eu vá tocar hoje aqui, para abrir essa nossa experiência da graça superabundante. Aliás, interessante, o título do livro, inclusive, é esse, né? Vivendo na Graça Superabundante. E um dos caras que estava cantando aqui, ele passou um tempo, viajou, foi para uma cidade do interior e foi convidado para pregar em algumas igrejas. Ele foi pregar e ele levou livros nossos daqui, que começou a mostrar para as pessoas começaram a ver e ficaram interessadas, e ficaram assim, alucinadas de ouvir a palavra da graça, e começaram a perguntar como é que fazia para ser parte da nova, queriam ser membros virtuais e tal, e eu falei, rapaz, tu já foi semear discórdia no meio dos irmãos aí, olha a confusão que tu foi arrumar. E aí diz que de repente tinha também um grupo de pastores, e já sabe que os pastores, alguns a favor, outros metendo malho, e de repente um passou, olhou e viu o livro e viu lá, autor do livro, Maurício Fragali, falou, esse aí é o cabeça da hipergraça no Brasil. Eu agora sou o cabeça da hipergraça no Brasil. E aí esse termo tem sido usado numa tentativa de achincalhar o evangelho da graça, né? Hipergraça, esses caras estão pregando a hipergraça, mal sabendo essas pessoas que o termo hipergraça está na Bíblia. O termo hipergraça só não está traduzido para o português, mas no original grego tem lá hipergraça. O apóstolo Paulo diz que aonde houve abundância do pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todo mundo já leu esse versículo alguma vez na Bíblia? Ou você nunca leu, mas sabe que está lá. Levanta a mão aí quem sabe que tem esse versículo na Bíblia. Ok, pelo menos nós 4. Acredite em mim pela fé. Na Bíblia diz lá que aonde houve abundância, onde superabundou o pecado, aliás, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O problema é que o termo que Paulo usou no grego é huperperissos. E esse radical huper é da onde vem o termo no português, o radical hiper. Então, na verdade, o que Paulo disse foi, aonde abundou o pecado, hiperabundou a graça. Houve hiperabundância de graça, houve a hipergraça se manifestando. Porque a graça que Deus manda para nós não é um pouquinho, não é um pedaço, não é uma porção, Ele manda 100%. Não é graça, não é super graça, mas é hipergraça. É lógico, essas pessoas quando usam esse termo, querem usar de uma forma pejorativa, significando que graça é o evangelho, esse evangelho da graça é o evangelho fácil, é o evangelho da porta larga, é o evangelho que dá licença para pecar. Gente, eu não sei de onde tirar alguns conceitos desse tipo, o evangelho é liberdade, o evangelho da graça é liberdade para pecar. Porque até onde eu saiba, nunca chegou ninguém para mim para pedir licença para pecar. Pastor, tu queria pedir uma licença para esta semana cometer um pecado? Ninguém nunca me pediu licença para isso. Ninguém precisa de licença para pecar. A pessoa peca e pronto. Ela não está pedindo licença para ninguém. Não pede licença para Deus, vai pedir para mim? Dizer que o evangelho da graça é o evangelho fácil, aí eu concordo, o evangelho é fácil. O evangelho é simples. O evangelho, se Jesus hoje estivesse pregando nas cidades no Brasil, ele seria reprovado em 99% dos seminários brasileiros. Ele seria reprovado.